Bem-vindo ao estudo das probabilidades. Neste item, nós vamos estudar os conceitos iniciais de probabilidades e alguns cálculos associados às probabilidades. Na introdução, a teoria da probabilidade ela tem origem na teoria matemática dos jogos de azar, iniciada em 1654, quando o jogador Demer propôs ao matemático Pascal perguntas a respeito dos jogos de azar. Demer queria saber qual era a frequência da ocorrência de cara, por exemplo, quando lançasse uma moeda, ou qual é a frequência da ocorrência, por exemplo, dos números pares, se lançassem o dado um número bastante grande de vezes, qual é a frequência da retirada de uma determinada carta de um baralho, se isso fosse feito uma certa quantidade de vezes, e assim por diante. De início, então, a teoria das probabilidades ocupava-se apenas com dados, lance de moedas, retiradas de cartas de um baralho, loterias e etc. Com o passar do tempo, essa teoria passou pouco a pouco a constituir o fundamento da estatística atuária, que é a parte da estatística que investiga problemas relacionados com a teoria do cálculo de seguros numa coletividade. Por exemplo, a ocorrência de acidentes de carro em jovens masculinos é muito mais alta que a frequência de acidentes de carros com jovens femininas na mesma faixa etária. Então, o seguro pago por esses jovens masculinos ele é mais caro do que o seguro pago pelas jovens femininas na mesma faixa etária. A ocorrência de ventos numa região é mais alta do que a outra. Então, na região em que ocorre uma maior quantidade de ventos, seguro contra danos em edifício ou em aparelhos provocados por vendavais é mais caro do que onde ocorre ou onde tem uma frequência menor de vendavais. Depois, outros ramos do conhecimento, como as áreas de saúde, de educação, sociologia ou controle de processos industriais, passaram a fazer uso da teoria das probabilidades. Veremos agora algumas definições. Quando uma pessoa realiza uma ação, essa ação é denominada experimento e esse experimento vai gerar resultados. Esses resultados podem ser de nenhum até um número elevado de resultados. Então, denominamos espaço amostral ao conjunto S de todos os resultados possíveis para cada experimento. Assim, se o experimento for lançar um dado, o conjunto de resultados possíveis são dados pelo conjunto S, que contém os números de 1 a 6, que representam a numeração nas faces dos dados. Assim, lançar o dado 6 vezes poderá ocorrer um desses números, ou apenas um deles repetido umas quantas vezes, mas de qualquer forma será sempre possível ocorrer os números de 1 a 6. Consideramos outro experimento: lançar duas moedas. Sejam K a letra que representa a coroa e C a letra que representa a cara. Então, o conjunto S, que é o espaço amostral associado a esse experimento, será S formado pelos pares ordenados KK, CK ou KC e CC, que são os resultados possíveis no lançamento de duas moedas. Evento. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral S. Consideramos então o espaço amostral obtido do experimento lançar um dado, que é formado pelos elementos de 1 a 6, e vamos considerar o conjunto A contido em S apenas o conjunto formado pelos números pares. Então, este conjunto associado ao experimento lançar um dado e obter número par será denominado evento. No estudo dos conjuntos, S é apenas a representação de um conjunto, e o A também. Agora, no estudo das probabilidades, o S será denominado espaço amostral e o A será denominado evento do conjunto S.
Na teoria dos conjuntos, S seria denominado espaço universal. Consideremos outro espaço amostral. O conjunto S formado pelos pares KK, KC, CK e CC, que é o conjunto possível do experimento lançar duas moedas. Consideremos o conjunto B formado pelos pares KK e CC. Esse conjunto é um evento associado ao experimento lançar uma moeda e obter duas coroas ou duas caras. Propriedades associadas a um evento. Seja E um experimento e S o espaço amostral associado a E. E sejam A e B subconjuntos de S. Então, A e B são eventos e para A e B vale as seguintes afirmações. A união de A com B é um evento associado ao espaço amostral S. A intersecção de A e B também é um evento associado ao espaço amostral S. E o complementar do A em relação a S, que é dado por todos os elementos de S que não estão em A, é o evento complementar de A em relação a S. Este evento também ele será denotado por A barra, ou seja, o complementar de S é A barra. Assim, se ocorrer um evento de A, não ocorrerá nenhum elemento de A barra. Pelo contrário, se ocorrer evento de A barra, não pode ocorrer elemento de A. O conjunto vazio será o evento impossível. Assim, se o evento for lançar um dado, a pessoa que não participar do jogo, ela terá zero probabilidade ou terá nenhum elemento do conjunto S. Eventos mutuamente excludentes. Seja E um experimento e S o espaço amostral associado a E. E sejam A e B dois subconjuntos de S, que nesse caso serão dois eventos. Nós dizemos que A e B são mutuamente excludentes se a intersecção entre eles é vazia. Por exemplo, considere o conjunto S formado pelos elementos de 1 a 8 e que esse conjunto representa um espaço amostral. E sejam os eventos A, que contém os elementos 1, 2, 3 e 4, B, que contém os elementos 4, 5, 6 e 7, e M, que contém os elementos 5, 6, 7 e 8. Então, A e B são mutuamente excludentes, não são mutuamente excludentes porque eles têm na intersecção o elemento 4. A e M são mutuamente excludentes, pois a intersecção entre eles é vazia. Se observarmos o B e o M, eles têm em comum o 5 e o 6. Então, B e M não são mutuamente excludentes. Outra definição é a frequência relativa da ocorrência de um evento. Seja A o evento do espaço amostral S e seja N de A o número de elementos do evento A e N de S o número de elementos do espaço amostral S. Então, a frequência relativa da ocorrência do evento A nas N repetições do experimento E é dada por frequência de A igual a N de A dividido pelo N de S. Aqui nós vamos dizer que a frequência é relativa porque o número de elementos de A está relacionado com o número de elementos de S. Por exemplo, se o conjunto S for formado pelas letras do alfabeto de A até J, então o conjunto S tem 10 elementos. E ele vai representar um espaço amostral se procedermos sorteios e as pessoas que vão participar dos sorteios têm os seguintes elementos. Digamos que uma pessoa tem o conjunto A, que é formado pelas letras ABC, outra pessoa tem o conjunto B, que é formado pelas letras E, G, H e D, e as duas pessoas juntas têm o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B.
Então, a frequência relativa do conjunto A é n de A sobre ds, que é 3 sobre 10. Isto quer dizer, se repetirmos o sorteio 10 vezes, em 3 delas deve dar um evento de A, ou deve dar um elemento de A. Por outro lado, a frequência relativa de B é o número de elementos de B dividido pelo número de elementos de S. Isto quer dizer que se repetirmos o sorteio 10 vezes, em 4 delas deve ocorrer um elemento de B. Agora, na repetição do experimento 10 vezes, em 7 delas deve ocorrer um elemento do conjunto A ou um elemento do conjunto B. Observem que o 7 corresponde a 3 mais 4, que são os números de elementos de A mais os números de elementos de B, e assim a gente pode dizer que a frequência da união é igual à frequência do A mais a frequência relativa do B. Isso só ocorre se os elementos A e B foram excludentes, quando A e B têm intersecção vazia. No caso em que eles não são excludentes, a fórmula é outra que nós veremos na sequência. Definições. Procederemos agora à segunda etapa, que é a de calcular probabilidades de um evento A. A probabilidade do evento A. Vamos considerar o evento A formado pelos elementos A, B, C, do espaço amostral S, que contém as letras do alfabeto de A até J. É claro que, intuitivamente, se repetirmos o experimento um grande número de vezes, obteremos aproximadamente a ocorrência de A 3 vezes em cada 10 tentativas. O que está atrás dessa intuição é a seguinte: os eventos são todos igualmente prováveis, isto é, ocorrer um elemento do conjunto A ou um elemento que não esteja no A é igualmente provável. A ocorrência, o número de elementos do conjunto A é justamente 3/10 dos elementos de S. Assim podemos definir probabilidade de A ocorrer como segue. Seja E um experimento, S um espaço amostral relativo a e A um evento. Podemos associar um número real ao evento A, representado por P de A, denominado probabilidade de A ocorrer, definido por probabilidade de ocorrer A é igual ao número de casos favoráveis do evento A dividido pelo número de casos possíveis do espaço amostral. E a fórmula matemática, então, é P de A igual N de A sobre N de S. Observe que a fórmula da probabilidade de A ocorrer é a mesma da frequência relativa. A diferença entre probabilidades está que a frequência relativa, em geral, não é dada em porcentagem e probabilidade sempre será dada em porcentagem. Vejamos um exemplo. Considere o grupo de pessoas distribuída na tabela, que cuja classificação está conforme o quadro. Nesse quadro estão distribuídos mulheres e homens que falam espanhol, italiano ou francês. Observando, na primeira linha nós temos as mulheres que falam as 3 línguas, num total que falam uma das 3 línguas, no total de 172 mulheres. Na linha 2 temos o número de homens que falam uma das 3 línguas, num total de 188 homens. Na terceira linha nós temos o total de pessoas que falam uma das 3 línguas, num total de 360 pessoas. Aqui então nós temos o espaço amostral S, que tem o número de elementos igual a 360, e os eventos são os seguintes. Para cada linha e cada coluna e cada célula, nós podemos formar um evento. Assim, evento A, as pessoas que são mulheres. O número de elementos de A é 172, porque
no conjunto há 72 mulheres. Conjunto B, pessoas que são homens, 188. Observe que aqui, ao invés de usar conjunto B, nós poderíamos usar a barra, porque a pessoa ou é mulher ou não. No caso de ser mulher, estará em A. No caso de não ser mulher, estará em B, que poderia ser denotado por A barra. C, vamos admitir que sejam as pessoas que falam espanhol. Então, o total de pessoas que falam espanhol é 193. D é o conjunto das pessoas que falam italiano, no caso, 68. E E é o conjunto das pessoas que falam francês, no caso, 90. Outros eventos são os eventos que estão associados a cada célula do quadro. Por exemplo, A inter C são as mulheres que falam espanhol. O número de mulheres que falam espanhol é 90, então o número de elementos de A inter C é 90. A inter D, mulheres que falam italiano, 35, então o número de elementos de A inter D é 35. A inter E é o número de mulheres que falam francês, então o número de elementos é 47. B inter C é o número de homens que falam espanhol, dá 103. B inter D, o número de homens que falam italiano, 33. B inter E, o número de homens que falam francês, 52. A inter B poderiam ser homens que são mulheres ou mulheres que são homens. São conjuntos disjuntos, vazio, portanto o número de elementos de A inter B é 0. E finalmente a união dos dois conjuntos, que dá o conjunto S, porque o número de elementos de A e o número de elementos B, um é complementar do outro e, portanto, formam o conjunto S. Algumas probabilidades. Vamos calcular, digamos que a gente queira fazer o sorteio de uma pessoa e nós estamos interessados qual é a probabilidade de sortear uma mulher. Então o evento será A, as pessoas são mulheres, o número de elementos de A é 172 e para achar a probabilidade de A será o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de S, que corresponde a 172 sobre 360 e dá 47,78%, que poderíamos aproximar para 48. Isto quer dizer que se repetirmos esse sorteio 100 vezes, em 48 das vezes deverá ocorrer o sorteio de uma mulher. Suponhamos que a pergunta fosse qual é a probabilidade de sortear um homem. Há 188 homens, então a probabilidade de ocorrer o sorteio de um homem é a probabilidade de ocorrer B, que é n de B sobre n de S, que corresponde a 188 dividido por 360, que é igual a 52,22%, que podemos aproximar para 52. Isto quer dizer que se repetirmos o experimento 100 vezes, das 100 vezes, 52 deverá ocorrer o sorteio de um homem e 48 o sorteio de uma mulher. Suponhamos que a pergunta fosse qual é a probabilidade de sortear uma pessoa que fala espanhol. Então, C é o conjunto das pessoas que falam espanhol, que é 193, são 193 pessoas. Então, a probabilidade de ocorrer um elemento de C será número de elementos favoráveis a C dividido pelo número total, 193 por 360, e teremos, então, 53,61%, que a gente pode aproximar para 64. Se a pergunta fosse, então, o número de mulheres que falam espanhol. Há 90 mulheres que falam espanhol. Então, a ocorrência de A inter C, que é o número de mulheres que falam espanhol, será n de A inter C dividido por n de S, que é 90 sobre 360, que será 25. Isso quer dizer que se repetirmos o experimento 100 vezes, em 25 delas deverá ocorrer mulher que fala espanhol. Resumindo,
Se repetirmos esse experimento 100 vezes e a pergunta for sortear uma mulher, 48 vezes deverá ocorrer uma mulher e 52% delas um homem. 53% das vezes deverá ocorrer uma mulher ou um homem que fala espanhol e 25% das vezes deverá ocorrer uma mulher que fala espanhol. Regra para a união qualquer de eventos. Sejam A e B eventos quaisquer de S. Então vale a seguinte regra. A probabilidade de ocorrer união será dada por P de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de ocorrer a intersecção dos dois. Considere o conjunto S como sendo as letras do alfabeto do A até o J, um espaço amostral. E considere os eventos A e B em que o A possui os elementos A, B, C, H, I e B possui os elementos E, H e J. E A e B são elementos de S. A união de A e B, então, vai ser A, B, C, H, I, E e J. A probabilidade de ocorrer a união, ou seja, a probabilidade de ocorrer um dos elementos de A unido com B, será dada por P de A mais P de B menos a intersecção, a probabilidade da intersecção de A e B. Assim, fica o número de elementos de A dividido por número de elementos de S, mais o número de elementos de B dividido pelo número de elementos de S, menos o número de elementos da intersecção de A e B em S. Isso ocorre porque, quando contamos os elementos de A, o I, que faz parte da intersecção, é contado, e o H também. Quando contamos o elemento de B, novamente o I e o H fazem parte. Então, I e H somam de A, somam com I e H de B. Então, significa que a probabilidade dará maior do que na realidade ela é. Por isso, devemos retirar a probabilidade de ocorrer IH uma vez. Assim, 5 são o número de elementos de A, incluindo o I e o H. 4, o número de elementos de B, incluindo o I e o H. E 2, o número de elementos da intersecção de A com B, que é formado pelos elementos I e H. De modo que a probabilidade de ocorrer A unido com B é 7 em 10. Observem que, se não fizéssemos esta subtração, seriam 9 em 10, repetindo, porque os elementos I e H estão contados no A e também no B. Assim, toda vez que nós fizermos a probabilidade de uma união, devemos verificar a intersecção que existe entre esses elementos. Vamos estudar agora os problemas de contagem. Vimos que para calcular a probabilidade necessitamos contar os elementos do espaço amostral e dos eventos. A contagem de elementos é um problema da análise combinatória. Por isso, nos próximos slides, nós veremos como isso é feito. Iniciamos por um exemplo. Suponhamos que o indivíduo tem à disposição 2 portas para chegar ao saguão do edifício. Em seguida, tem 4 elevadores à disposição para chegar até o último andar. E, na sequência, 3 portas para sair ao terraço, onde está a piscina. Pergunta-se, de quantas formas diferentes ele pode atingir o terraço? Observe o esquema. P1 e P2 representam as portas de entrada no saguão. E1 até I4 representam os elevadores, e T1 e T2 e T3 representam as portas que dão para o terraço. Então, um caminho feito pelo indivíduo pode ser entrar pela porta P1, tomar o elevador I1 e depois a porta T1 e chegar até o terraço. O outro pode ser tomar a porta P2, ir pelo elevador E2 e depois o T2. Aí verificamos que são 2 caminhos diferentes. A nossa pergunta é, de quantas formas diferentes o sujeito pode entrar no edifício e ir até o saguão onde está a piscina?
Então, para a porta P1, ele tem à disposição 4 elevadores. Então, ele tem 4 possibilidades de entrar pela porta P1 e tomar um elevador. Depois, ele tem mais 3 portas, então são mais 3 possibilidades. Assim, se ele entrar pela porta P1, ele terá 12 possibilidades de sair até o terraço onde está a piscina. Se entrar pela porta P2, terá mais 12. O total dá 24. Podemos observar que 24 é o número de portas de entrada vezes o número de elevadores e vezes o número de portas de saída para o terraço, ou seja, 2 vezes 4 vezes 3. Esse problema nos dá uma ideia de que, quando nós realizamos um evento seguido de um segundo e após seguido de um terceiro, o número de possibilidades de chegar ao final do evento será o número de possibilidades que tem no primeiro evento, vezes o número de possibilidades do segundo e vezes o número de possibilidades do terceiro. Com base nisso, nesse exemplo, nós podemos enunciar a regra da multiplicação, que diz o seguinte: suponhamos que um procedimento denominado A possa ser executado de N A maneiras diferentes. E um procedimento admita-se que seja chamado de B, e ele possa ser executado de NB maneiras diferentes. Então, suponha também que cada procedimento executado em A possa ser seguida por qualquer uma das maneiras de B. Isto é, o caminho final inicia-se em A e termina em B. Então, o número de maneiras diferentes de executar o procedimento iniciado em A seguido de B será n de A vezes n de B. Como nós vimos no caso do indivíduo que iria do elevador até o terraço, nós poderíamos denominar entrar pela porta do saguão A, passar pelos elevadores B e depois pelas portas do terraço C. Como os eventos são em sequência, para saber-se o número total de possibilidades, fazemos a multiplicação pelo número de possibilidades de cada evento até chegar-se ao final. A regra da adição. Para esse caso, suponhamos que estejamos planejando uma viagem de um ponto até outro e devamos escolher ir de ônibus ou de trem. Se existem 3 rodovias que ligam esses 2 pontos e 2 ferrovias, então existirão 5 caminhos diferentes de efetuar a viagem. Notem o esquema: ponto A até o ponto B, as rodovias R1, R2, R3 e as ferrovias F1 e F2. O número de possibilidades de ir do ponto A ao ponto B é 5, que consiste na soma dos elementos. Qual é a diferença que existe entre a regra da adição e a multiplicação? A adição consiste em sequências de eventos, ou seja, começa em A, passa por B, passa por C e assim por diante. Na adição, todos os elementos saem de um ponto e vão até outro. Então, somam-se as possibilidades. Suponha que um procedimento designado A possa ser realizado de N A maneiras diferentes. E admita-se que outro procedimento designado B possa ser realizado NB maneiras diferentes. Então, o número total de possibilidades de realizar o procedimento será a soma de A, do número de A com o número de B. Também, obviamente, que nesse caso não é possível realizar simultaneamente o mesmo evento. Ou seja, não se pode ir de trem e de ônibus ao mesmo tempo. Aí soma-se o número de possibilidades.
Os problemas de contagem, eles são classificados em permutações, combinações, arranjos ou nenhuma desses casos. Os primeiros dois casos que vimos não correspondem nem em permutações e nem arranjos. Agora vamos ver como fazemos para identificar quando que um resultado gera arranjos, quando um procedimento gera arranjos, permutações ou combinações. Iniciamos com as permutações. Suponhamos que temos à disposição n objetos que devam ser colocados em n caixas, sendo que nenhuma caixa deve ficar vazia. De quantas formas diferentes nós podemos distribuir esses objetos nas caixas? Consideramos então um desenho. Aqui nós temos n caixas. Na primeira caixa nós vamos pôr n objetos. Como um objeto vai ficar na primeira, na segunda caixa teremos n-1 objetos. Na terceira, n-2 e assim por diante até a última caixa, onde caberá o último objeto. Então, vejam que aqui nós temos a sequência de a primeira ação, seguida da segunda, seguida da terceira, seguida da quarta. Então, o número de maneiras possíveis de distribuir esses objetos será o produto das possibilidades n, n-1, n-2, até chegar à última caixa, onde tem o último elemento. Nesse caso, a primeira caixa só pode ser ocupada por um dos n elementos, a segunda por qualquer um dos n-1 restantes e assim sucessivamente. Rogo, então, pela regra da multiplicação, o número de possibilidades diferentes de colocar os elementos nessas caixas será o produto de n, n-1, até chegar ao último, e isso dá um fatorial de n. Quando ocorre esse tipo de operação, nós estamos diante de um procedimento chamado permutação, que será denominado P de n e que pode ser escrito como pela fórmula P de n igual a n fatorial. Observe que em permutações nós temos n elementos que serão dispostos em n lugares. Arranjos. Considerem agora os n objetos e suponhamos que o número p menor que n desses objetos seja distribuído em p caixas, um em cada caixa. Então, pela regra da multiplicação, o número de maneiras diferentes de distribuir esses n objetos é dado por aqui. Nós agora não teremos o número de caixas igual ao número de objetos. Então, o número de caixas menor que o número de objetos significa que no final sobrarão objetos. Assim, nós vamos pôr na primeira caixa n objetos, na segunda n-1, na terceira n-2 e na terceira n menos o número de caixa mais 1. Como um procedimento é seguido do outro, nós vamos aplicar a regra da multiplicação. E aqui, pela regra da multiplicação, nós vamos ter que arranjos de n elementos tomado P a P será o número de elementos posto na primeira caixa vezes o número de elementos à disposição para pôr na primeira caixa vezes o número de elementos à disposição para pôr na segunda, que será n-1, vezes o número de elementos à disposição para pôr na terceira caixa, que será n-2, porque já ficaram um elemento na primeira e um na segunda, até chegar à última caixa. De modo que a fórmula será arranjo de n elemento tomado P a P, n vezes n-1, vezes n-2, até n menos p menos 1, que corresponde a n menos p mais 1. Ou uma outra maneira de calcular será n fatorial dividido por n menos p fatorial. O terceiro ponto que nós vamos ver são as combinações. Suponhamos que numa reunião estão presentes 10 engenheiros elétricos e que dentre
desses 10 queira-se formar uma comissão com 4 engenheiros. Pergunta-se de quantas comissões distintas podem ser formadas. Então nós temos, suponhamos que A, B, C até o J sejam os 10 engenheiros e queremos formar a comissão A, D, F, H. Então, a comissão A, H, D, F, A, D, F, A, F, H, A, D representa a mesma comissão. Notem que apenas trocando a ordem dos elementos não muda a equipe, não muda a comissão. Ok, então o A está nesse grupo, está no segundo, também está no último. A mesma coisa ocorre com H, com o D e com o F. Isto quer dizer que a comissão é a mesma, independente da ordem que a gente põe as letras. Assim, nós vamos ter o número de permutações, ou seja, o número de grupos com essas letras em ordem diferente que podemos formar, será permutação de 4, que corresponde a 4 fatorial. De modo que, por outro lado, se a gente pensasse em arranjos, se fôssemos arranjar 10 engenheiros 4 a 4, então teríamos arranjo de 10 tomado 4 a 4, que corresponde a fatorial de 10 dividido por 10 menos 4 fatorial. Assim, o número de comissões distinta que pode ser formada é uma combinação de 10 engenheiros tomado 4 a 4, que é dado por combinação de 10 tomado 4 a 4, que serão o número de arranjos tomado 4 a 4 dividido pelo número de permutações de 4 elementos. Número de arranjos, porque nós temos 10 elementos, 10 engenheiros que vão ser tomados 4 a 4. Mas, depois de escolhido 4 engenheiros, nós podemos formar 24 agrupamentos diferentes, observando a ordem desses elementos. Então, o número de comissões possíveis será 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Assim, nós temos definido arranjos, combinações e permutações e suas fórmulas para o cálculo. A conclusão, então, para formar comissões de P elementos escolhido de um grupo de N elementos é denominado combinações de N tomado PAP, e o número de combinações é dado pela fórmula combinações de N tomado PAP é igual a N fatorial P fatorial dividido por N menos P fatorial. Temos diferença entre os agrupamentos. Agrupamentos de N elementos tomados PAP diferenciam-se pela ordem dos elementos, pela natureza de seus elementos, ordem ou natureza de seus elementos. Conforme o caso, eles serão chamados de permutação, combinações ou arranjos. A classificação dos agrupamentos quanto à diferença entre eles é: a permutação diferencia-se apenas pela ordem dos elementos. Arranjos diferenciam-se pela ordem e natureza, e combinações diferenciam-se apenas pela natureza dos seus elementos. Então, os agrupamentos, repetindo, eles diferenciam-se pela ordem dos seus elementos, pela natureza, pela ordem e natureza, e conforme o caso, eles serão chamados permutações, combinações ou arranjos, respectivamente, nessa ordem. Vejamos um exemplo. A diferença entre permutações e arranjo combinações pode ser dada da seguinte maneira: quando temos equipe ou quando não temos equipe. Pedro, Paulo e João é a mesma equipe que João, Paulo e Pedro, ou Pedro, João e Paulo. Porém, a classificação num concurso Pedro, Paulo e João é diferente da classificação João, Paulo e Pedro, ou Pedro, João e Paulo. No primeiro caso, a equipe será sempre a mesma. No segundo caso, se tiver Pedro, Paulo e João e eles estão disputando uma vaga, o Pedro tem preferência sobre o Paulo e sobre o João, se nós tivermos essa ordem. O João tem preferência sobre o Paulo e sobre o Pedro, se tivermos essa.
e o Pedro tem preferência na escolha sobre o João e o Paulo. Assim, aqui a ordem influencia no agrupamento. Na primeira, não influencia. Nesse caso inicial, para haver uma mudança na equipe, é preciso trocar um elemento, ou seja, o Paulo, o João ou o Pedro deve ser substituído por outro elemento. Nesse caso, apenas mudando a ordem da classificação no concurso já provoca uma diferença no grupo. Agora, permutações. Considere a lista de aprovados num concurso e a classificação na ordem é Pedro, Paulo, João, Maria e Bruna. A classificação Pedro, Paulo, João, Bruna e Maria difere de Pedro, Paulo, João, Maria e Bruna, porque nós estamos falando de lista de aprovados num concurso. Então, quando apenas a ordem difere e todos os elementos do conjunto estão participando do grupo, nós estamos diante de uma permutação. Qualquer que seja então a classificação envolvendo a lista toda de aprovados, a diferenciação só pode ser dada pela ordem, portanto será classificada como permutações. Digamos agora que estamos interessados apenas nos 3 primeiros lugares, classificados pelas notas obtidas por Pedro, Paulo, João, Maria, Bruna. Então, o primeiro lugar, digamos o primeiro grupo, poderia ser o Pedro, Paulo e João. O segundo grupo, Paulo, Pedro e João. O terceiro grupo, João, Paulo e Pedro. O quarto grupo, Maria, João e Paulo. E o quinto, Bruna, Maria e João. Observem nesse caso como é uma classificação onde essas pessoas vão ter direitos umas sobre as outras. O primeiro grupo, que é formado Pedro, João, Paulo e Pedro, o Pedro tem preferência sobre Paulo e o Paulo sobre João. No segundo grupo, o Paulo tem preferência na escolha sobre o Pedro e o Pedro sobre João. No terceiro, o João tem preferência sobre Paulo e Paulo sobre Pedro. Então, esses grupos estão se diferenciando pela ordem da preferência. Agora, o quinto grupo, já a Maria está ocupando o lugar do Pedro. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo estão se diferenciando do quinto pela natureza. Entre eles, pela ordem, e do quinto pela natureza. E também do sexto, porque no sexto, aqui eu falei quinto, na realidade é quarto. No quinto grupo, então, nós temos a Bruna, a Maria e o João. Notem que o grupo 4 e o grupo 5, eles se diferenciam pela natureza. Porque aqui tem Maria, João e Paulo, aqui tem Bruno, Maria e João. Assim, esses 5 grupos ou se diferenciam pela ordem ou pela natureza. Então, eles constituem um tipo de contagem que é chamado arranjos. Agora vem aqui a explicação que já fizemos. Então, os primeiros 3 grupos diferenciam entre si pela ordem dos elementos. Os 3 primeiros grupos diferenciam dos demais pela natureza dos elementos. Assim, qualquer classificação envolvendo parte de uma lista de aprovados será diferenciado pela ordem ou pela natureza dos elementos. Então, eles estarão representando arranjos. Aí, a diferença entre arranjos e permutações é que em permutações usa-se a lista toda. Em arranjos usa-se apenas uma parte da lista. Digamos agora que estamos interessados em formar equipes de 3 elementos extraídos da lista Pedro, Paulo, João, Maria e Bruna. Então, o primeiro grupo tem Pedro, Paulo e João, o segundo, Paulo, Pedro e João, e o terceiro, João, Paulo e Pedro. A equipe 1, a equipe 2 e a equipe 3 é a mesma. Então, a ordem dos elementos não mudou a equipe. No grupo 4, saiu Pedro, entrou Maria. Então, o grupo 4 se diferencia do grupo 1, 2 e 3, que é a mesma coisa, pela ordem, ou melhor, pela natureza.
No grupo 5, saiu o Paulo, entrou a Bruna e a Maria. Então houve uma mudança de natureza dos elementos. Agora, olhando os 4 grupos, só há diferença pela natureza de um grupo do outro, porque se não for mudado um nome, a equipe permanece a mesma. Então, os 3 primeiros grupos diferenciam entre si pela ordem, portanto, continua sendo a mesma equipe. Isso quer dizer que a ordem dos elementos não muda os personagens da equipe. 2. Os 3 primeiros grupos diferenciam dos demais pela natureza. O mesmo ocorre com o 4º e o 5º grupo. Isso significa que, embora tenhamos 5 agrupamentos, considerando como equipes, restam apenas 3 equipes. Assim, nós estamos diante de um caso de combinações. Com esses exemplos, nós procuramos dar informações para que o estudante possa fazer a diferenciação entre agrupamentos para decidir se são arranjos, combinações ou permutações. As experiências sobre esse trabalho será feita nos exercícios que nós explicaremos na sala de aula.